O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje, capítulo 8 do evangelista Marcos, já encontramos o primeiro anúncio da paixão de Jesus. E para compreendermos o contexto do Evangelho que anuncia a paixão, nós precisamos voltar a um anseio que pertencia a todo o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento esperava um Messias, que seria aquele que, vindo da parte de Deus, traria a salvação para todo o povo de Israel. E o Evangelho de hoje está imbuído deste espírito, porque Jesus faz uma pergunta para ouvir a multidão, e depois ele repete a pergunta para ouvir os discípulos. E tudo isso está em torno deste anseio do Messias que vem. Mas no Evangelho de hoje há um paradoxo, porque o Messias, que é Jesus, vem da parte de Deus para trazer a salvação de acordo com a vontade do Pai, enquanto os seus ouvintes esperavam um Messias de cunho político, um que deveria vir para assumir todas as estruturas de governo e, por meio da estrutura de governo, instituiria o reino de Deus na terra. E este contraste entre o desejo do povo, que almejava um Messias político,
E o desejo do Pai, que manda o seu Filho como Messias, e que escolhe outra via para instituir o seu reino, que não fosse a via ordinária, das estruturas que já existiam, mas o Pai escolhe uma via extraordinária, por meio do caminho da fé, para consolidar o seu reino aqui na terra. Então esta é uma pequena explicação, porque nós precisamos dela para adentrarmos o evangelho de hoje, né? Então, para compreendermos o texto, nós precisamos saber o contexto. Então, o contexto se direciona neste ambiente. Então, vamos agora pegar o nosso folheto aí, no evangelho, e vamos tomar o primeiro versículo, o versículo 27. Acharam aí? Vamos pegar juntos, versículo 27 do Evangelho. Vamos ler? Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizeis os homens que eu sou? vamos parar por aqui. Então, primeiro, Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E esta caminhada de Jesus, passando por Cesareia de Filipe, iria culminar onde? Em Jerusalém. E em Jerusalém, o que iria acontecer com Jesus? Ele iria ser preso, condenado, iria ser morto pela cruz, ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então ele estava num caminho de discipulado com os discípulos, ensinando a eles, instruindo para uma caminhada que culminaria na sua morte e na sua ressurreição. Então esse detalhe é muito importante. Eles estavam a caminho, eles estavam caminhando e passaram por Cesareia de Filipe. Então a cidade de Cesareia de Filipe nesta época era uma cidade grande, um pouco menor do que Jerusalém, que era a capital, e ela recebeu este nome porque Herodes queria homenagear o imperador romano. Nesta época toda a Palestina era dominada pelo Império Romano. E quem era o imperador do Império Romano? César. E aí Herodes, querendo fazer média com o chefe, dá o nome da cidade de quê? Cesareia. E esta cidade, no contexto político, ela tinha grande relevância. Então, olha a primeira explicação. O Messias que o povo almejava era um Messias político. E a partir do momento que Jesus é reconhecido como Messias, numa cidade que tinha um contexto político importante para todo aquele povo, logo eles imaginam que Jesus iria tomar o poder do imperador César Augusto para instituir o reino de Deus. E Jesus vai dar uma catequese totalmente diferente no evangelho de hoje, para nos contextualizar e para corrigir as nossas expectativas de quem Ele é. Porque não só aquele povo tinha uma expectativa que não foi cumprida por Jesus de quem Ele era, mas muitos de nós também criamos uma expectativa de quem é Jesus, principalmente diante das demandas que nós temos, e a partir do momento que Jesus não corresponde a esta expectativa, padre, aí eu fico triste com Jesus. Mas Jesus não é do jeito que eu imaginava. Eu segui esse Jesus, não vou mais não. Então este evangelho de hoje é muito importante também, para nos ensinar a corrigir as nossas expectativas sobre Jesus. Então, Cesareia de Filipe, como eu tenho dito, nunca o evangelho cita o local apenas por dizer. Por detrás do local
há um conteúdo teológico que nós precisamos compreender também. Então Jesus, com os seus discípulos, a caminho, iriam para Jerusalém, aonde a paixão do Senhor estava já preparada para ele. Cesareia de Filipe, uma cidade importante no contexto político, para desvincular esta figura do Messias com a estrutura governamental do período que Jesus estava. Bom, no caminho, logo estavam caminhando. Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele já sabia dos erros que estavam acontecendo entre a multidão e entre os discípulos de quem ele era. E Jesus tem uma pedagogia muito interessante, porque primeiro ele ouve a multidão e depois ele ouve os discípulos. E hoje esta mesma pergunta deve ser feita a você: quem é Jesus para você? Será que Jesus é apenas um curandeiro que pode te curar quando você está doente? Será que Jesus é apenas um pneu de estepe que, quando as coisas apertam para mim, eu corro atrás dele e falo: Senhor, misericórdia, eu estou passando por essa dificuldade, me ajuda? Será que Jesus é só um espírito de luz evoluído que fez muitas coisas boas neste mundo? Olha quantas visões limitadas que nós temos sobre a pessoa de Jesus. E o evangelho de hoje é para nos instruir neste conteúdo de fé. Então, diante da pergunta, vamos ouvir agora a resposta da multidão. Vamos lá agora para o versículo 28. Próximo versículo, nós lemos o 27 e agora vamos para o 28. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 28? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então, a visão da multidão de quem era Jesus não era uma visão errada, porém era uma visão limitada, porque de acordo com a resposta da multidão, Jesus era apenas um profeta. João Batista, Elias, não é? No evangelho de Mateus, esse mesmo trecho, eles falam Jeremias. Então pensavam que Jesus era um enviado da parte de Deus para anunciar a sua palavra. Então essa era a missão do profeta. Quem era o profeta no Antigo Testamento? Um homem escolhido por Deus para ser a sua boca, para anunciar a sua palavra. Então, falar que Jesus era apenas um profeta, podemos dizer que era uma visão muito limitada, porque Jesus foi muito maior do que os profetas. Pelo contrário, Jesus é o Filho de Deus. E diante desta percepção limitada da multidão, Jesus compreende a resposta da multidão, mas não fica satisfeito. E aí nós poderíamos perguntar: por que na resposta da multidão encontramos o nome de João Batista e de Elias? Olha, tivemos vários profetas no Antigo Testamento, mas por que o Evangelho, na boca da multidão, cita João Batista e Elias? Vamos começar por Elias, que era mais antigo do que João Batista. Elias foi arrebatado aos céus. Depois, se vocês lerem lá o livro dos reis, vocês vão perceber no Antigo Testamento que Elias teve essa graça de ser arrebatado aos céus. Então logo eles imaginavam que, por tudo aquilo que Jesus já estava fazendo, acompanharam domingo passado, não é? Jesus curando o surdo, o mudo. Depois, durante a semana, Jesus curou o homem da mão seca. Então este homem é um profeta que tem uma missão esplêndida,
e ele com certeza no final da sua vida será arrebatado para os céus. Mas Jesus, muito mais do que ser arrebatado para os céus, queria nos instruir que após a sua morte, ele não seria arrebatado, mas ele ressuscitaria, e todos aqueles que caminham no discipulado com ele, receberão a graça de serem ressuscitados com ele. Então, muito mais do que Elias, que foi levado para o céu sozinho, Jesus no final da sua missão, não queria ser arrebatado, porque ele iria para o céu sozinho. Pelo contrário, ele seria ressuscitado pelo Pai, porque subindo para o céu, ele não iria sozinho, ele iria nos levar com ele. Por isso que dizer para Jesus que ele era como Elias, seria muito pouco. Depois, o Evangelho nos cita: ele é como João Batista. Qual foi a missão de João Batista? Preparar os caminhos do Senhor e convidar o povo à conversão. E como que João Batista fazia isso? Batizando, sinal da água que converte e que muda a vida das pessoas, que lava e purifica. Mas falar que Jesus seria um outro João Batista, era muito pouco para Jesus, era muito limitado, porque enquanto João Batista batizava com água, Jesus batizou com o fogo do Espírito Santo, e nos deu a graça, por meio do seu sangue derramado na cruz, de sermos lavados do nosso pecado, e recebermos a graça da filiação divina, ou seja, sermos filhos e filhas amados, amadas de Deus Pai. E por onde nós recebemos a filiação divina? Através do nosso batismo em Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, falar que Jesus seria um outro João Batista era muito pouco para Jesus. E no final, minha gente, a multidão é como nós, coloca tudo no pacote da feira. Então eles disseram, não é? Tu és João Batista, ou outros dizem que tu és Elias, ou outros ainda dizem que é algum dos profetas. Então fecha o pacote da feira colocando Jesus dentro. Mas Jesus não se contenta com a resposta da multidão. Vai agora perguntar aos seus discípulos. Então vamos para o versículo 29. Vamos lá? Versículo 29. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias. Logo após perguntar à multidão, ouvir a resposta da multidão, Jesus entendeu que a multidão de fato ainda não compreendia na totalidade quem ele era, certo? Agora ele pergunta aos discípulos, ao grupo dos 12, que já estava caminhando com ele há muito tempo: e para vocês, quem eu sou? A resposta dos discípulos não poderia ser a mesma resposta da multidão. Por quê? Porque os discípulos estavam num caminho de intimidade com Jesus. Os discípulos já estavam sendo instruídos por ele há muito tempo, desde quando ele escolheu os 12 e eles começaram a peregrinação com Jesus. Então a resposta dos discípulos precisava ter profundidade, devido à relação que Jesus tinha estabelecido com eles. Não poderia ser uma resposta rasa, não poderia ser uma resposta, não é? Do boca a boca do povo, mas deveria ter profundidade. E o padre fez uma pergunta
que hoje deve ser a nossa reflexão: quem é Jesus para você? Se você tem uma relação rasa com Jesus, sem ter profundidade com Ele, a sua resposta será como a da multidão, confusa. É Elias, ou é Jeremias, ou é João Batista, ou é algum dos profetas? Olha a confusão da resposta da multidão. Não estava errado, porque Jesus também veio como a palavra do Pai, mas ser um profeta era muito pouco para ele. E quem responde em nome do grupo dos 12? Quem que respondeu para Jesus? Pedro. Uai, padre, tinha 12, mas por que foi Pedro que respondeu? Eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Todas as vezes que nós ouvimos Pedro falando no Evangelho, é a comunidade dos que acreditam e caminham com Jesus que fala. Pedro fala em nome da comunidade. Pedro fala em nome dos 12. E muito mais do que a resposta, Pedro faz uma profissão de fé. E qual foi a profissão de fé? Tu és o Messias. Então a palavra Messias vem do hebraico Meshiá, que significa aquele que salva. Então, a partir do momento que Pedro, em nome da comunidade, reconhece Jesus como Messias, Messias significa o quê? Aquele que salva. Então Pedro, por estar caminhando com a comunidade, fazendo o caminho, eles estavam caminhando, nos situou o início do Evangelho, e essa caminhada iria terminar onde? Em Jerusalém, com a morte de Jesus na cruz. Então todos aqueles que se dispõem a caminhar com Jesus, e ser instruído por Ele na fé, como foi os discípulos, compreende de fato a essência de Jesus. E qual é a essência de Jesus? Salvar a humanidade dos seus pecados. E é por isso que nós o chamamos de quê? Salvador. Então, na resposta de Pedro, nós encontramos a fala da igreja que se dispõe a caminhar com Jesus no discipulado. Então, se você tem dúvida de quem é Jesus, ou se de fato o seu conceito de quem Ele é como o da multidão, incompleto, insuficiente e raso, o que significa? Que você não tem feito um caminho de profundidade e de intimidade com Ele. Porque reconhecer em Jesus o Messias, o Salvador, não é consequência de um cursinho que nós fazemos com Ele a nível do campo das ideias. Mas reconhecer Jesus como Messias e Salvador é uma graça do Espírito Santo que o Pai nos permitiu através da caminhada com Jesus. Este é um conteúdo de fé muito importante e eu vou repetir. Reconhecer Jesus como Messias não é apenas consequência de um cursinho que eu fiz com Ele, que Ele me diz que eu aprendi a nível do campo das ideias. Mas reconhecer que Jesus é o Messias é graça do Espírito Santo que age em nós, concedido pelo Pai, que no caminho da instrução e da vivência da fé com Jesus, nós o reconhecemos como Messias, como Salvador. E foi por isso que a próxima atitude de Jesus, logo após ouvir a profissão de fé dos discípulos, o Evangelho no versículo 30 nos disse: Jesus
proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Uai, padre, não estou entendendo. Jesus, no final do Evangelho de Mateus, chama os discípulos e manda eles anunciarem a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que que agora, no Evangelho, Jesus proibiu os discípulos de sair falando que ele era o Messias? Por duas coisas. Primeira, reconhece quem é o Messias, aquele que faz o caminho do discipulado. Como eu estava dizendo, não é apenas um programa de pergunta e resposta. Perguntaram quem é Jesus, os discípulos falam que ele é o Messias, então a partir de agora nós também saímos falando que ele é o Messias. Jesus proibiu-lhes de falar severamente que ele era o Messias, por quê? Porque a multidão que ainda estava confusa e com a sua resposta incompleta, precisaria abrir o coração para acolher o dom de Jesus em suas vidas, fazer o caminho com ele, e fazendo o caminho com ele, também teriam a graça de reconhecer Jesus como Messias. Olha que bacana, esta preocupação de Jesus. E nós muitas vezes ficamos nas nossas respostas pré-moldadas de quem é ele na nossa vida. Não permitimos fazer o caminho, não permitimos a ele entrar dentro de nós para fazer a diferença. E é necessário que esse evangelho de hoje quebre estas estruturas pré-moldadas, que às vezes fica só no campo das ideias, e que não te permite ter uma intimidade. Eu vou ser redundante aqui, cometer um pecado contra a língua portuguesa, que não te possibilita ter uma intimidade íntima com Jesus, uma relação profunda com ele, que te dá a graça de confessá-lo como Messias, como Senhor, como Salvador da sua vida. E isso daqui, minha gente, é no campo da experiência, é empírico, não é no campo das ideias, da filosofia e da ciência, é no campo da experiência, é fazer caminho, é ouvir, é ser instruído, é ser corrigido, mas é também receber as graças abundantes que somente Ele pode nos oferecer. Certo? Então esse, o primeiro conceito, não dizer para que o povo experimente e faça o caminho do discipulado. E segundo, Jesus já sabia do contexto, que o povo que estava na multidão, a grande maioria era judeu, e sendo judeu, esperava qual Messias? O Messias político, o Messias que se tornaria o rei de Israel e instituiria o seu poder em todo o mundo, como aconteceu no Império Romano. Então Jesus não queria que a multidão soubesse. Há mais ou menos um mês atrás, nós ouvíamos no domingo o milagre da multiplicação dos pães. Logo após o povo comer e ficar com a barriga cheia, o que é que o povo disse? Vamos aclamá-lo como nosso rei. Não é? Quando estávamos meditando o capítulo 6 do Evangelho de São João. Então era necessário que os discípulos não falassem isso. Bom, mas a profissão de fé de Pedro e da comunidade é acrescentada por uma catequese que Jesus dá. E qual é esta catequese? Vamos agora para o versículo 31. Tome aí, olha a dinâmica de Jesus para instruir os seus discípulos que o reconhecem como Messias e Salvador. Olha o que ele vai dizer. Vamos agora para o versículo 31. Vamos lá? Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos,
pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Vamos parar por aqui. Ressuscitar depois de 3 dias. Que tipo de Messias que era esse Jesus? Era o Messias político para ser aclamado e instituir um império que dominaria todo o mundo? Não. Eles estavam onde? Qual cidade? Cesareia de Filipe. Caminhando para onde? Para Jerusalém. E Jesus no caminho já prepara os discípulos. O Messias que vocês reconhecem, o Messias que está aqui junto de vocês, que vocês estão experimentando e sendo instruídos por Ele, é um Messias que vai sofrer muito, que vai ser rejeitado pelos anciãos, os mestres e doutores da lei. Ele vai ser morto e vai ressuscitar ao 3º dia. Então Jesus não responde às expectativas que todo o povo da antiga aliança havia criado sobre o Messias. E aí nós voltamos à primeira leitura do profeta Isaías. Olha o que vai acontecer com o Messias. O Messias vindo da parte de Deus. Olha lá, o versículo 6. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparadas. Agora vamos ler juntos o 7. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Olha que tipo de Messias que vem da parte do Pai. O Messias que vai receber tantos bofetões, que vai apanhar tanto, não é? A gusparada no seu rosto. Quantas pessoas esnobaram Jesus, criticaram, xingaram, cuspiram. Esse é o tipo de Messias que os discípulos precisavam compreender diante das expectativas que eles também criaram sobre a pessoa de Jesus. Porque os 12 eram judeus, vieram do contexto judaico. E também esperavam o Messias político, o Messias rei. E agora Jesus apresenta o novo programa de governo do Messias. Qual era o programa de governo do Messias? Ser levado a Jerusalém, ser rejeitado pelos anciãos, ser morto e crucificado, mas ao 3º dia ele deveria ressuscitar. Então a primeira leitura do profeta Isaías já prefigura como seria o Messias. Mas o povo não abria o ouvido para a palavra. E preferia muito mais viver na ilusão, não é? No fantástico mundo de Bob. Já viram aquele desenho? O Bob era um menininho, então tudo que ele pensava, a cena já acontecia. Mas depois ele caía à realidade e via que aquilo era ilusão. Então muitos prefeririam acreditar num Messias que era fruto do seu desejo, do seu anseio e da sua ideia, do que aceitar e compreender o verdadeiro Messias que viria da parte do Pai. A primeira parte do Evangelho foi muito bonita, do grupo dos 12, pela boca do Pedro, que confessa e reconhece Jesus como é o Messias, como é o Salvador, mas ainda cheio de ranço do judaísmo, caminhando com Jesus, instruído por Jesus, fazendo discipulado com Jesus, mas ainda preso ao contexto religioso do judaísmo. Quando Jesus foi apertando o cinto e falou de sofrimento, de rejeição, de morte e de cruz, Pedro, que havia sido elogiado por Jesus, agora vai ser repreendido por Jesus.
Vamos para o versículo 32. Olha lá o que vai acontecer com Pedro e Jesus. 32 e 33. Vamos ler juntos? Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Vamos parar por aqui. Pedro fala em nome de quem? Da comunidade. Então, primeiro, aplaudido e elogiado por Jesus, o reconhece como Messias. Porém, havia ficado ranços do judaísmo que o Messias deveria ser o quê? Poderosíssimo. Neste nível temporal, material, governamental. Foi por isso que lá no milagre da multiplicação dos pães, quando eles queriam aclamar Jesus rei, Jesus, vai embora. Porque Jesus não veio para instituir uma política governamental, mas Jesus veio da parte do Pai para instituir o reino dos céus. Jesus veio da parte do Pai para nos elevar para os céus. E era necessário que os discípulos compreendessem a missão do Messias, de quem era Jesus. E é necessário que você compreenda quem é Jesus e o que Jesus quer te dar. Porque hoje nós queremos um Jesus materialista. Olha o tanto de igreja que está surgindo, que vende Jesus curandeiro, que cura todas as doenças, que vende Jesus que resolve todo problema econômico, que te faz empresário. Você nunca ouviu, num testemunho desses de televisão, desse tanto de igreja, alguém falando da mudança que ela teve de vida, do coração, da conversão. Você ouve o testemunho assim: eu era paralítica, agora eu estou andando. Eu tinha dor na coluna, agora minha coluna não dói mais. Eu era cega e agora eu vejo. Eu era pobre e agora eu sou empresário. Não é assim? Você não ouve testemunho de intimidade íntima com Jesus, que fala da relação do coração, do caminho cotidiano com Ele. Não ouve. E quem prega esse tipo de Jesus, que não quer ouvir falar de sofrimento, que não quer ouvir falar de cruz, vai receber esta exortação de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Padre, Jesus chamou Pedro de Satanás? Chamou. E por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque Satanás é aquele que quer impedir Jesus de cumprir a vontade do Pai. Se vocês lembrarem do evangelho do primeiro domingo da quaresma, lá no mês de março, as tentações de Jesus. Então Satanás leva Jesus e fala: tu não és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Se você me adorar, eu vou te dar todos estes reinos. Depois leva ele para a parte mais alta de Jerusalém e fala: olha, solta-se daí, pula daí, porque o Senhor vai mandar os seus anjos para te amparar. Qual era a missão de Satanás tentando Jesus? Impedir Jesus de cumprir a sua missão de salvar a humanidade dos seus pecados. E naquele momento que Pedro, em nome da comunidade, vindo do espírito judaico, falou para Jesus, repreendeu Jesus, que ele não deveria sofrer, que ele não deveria morrer assim, Jesus fala para ele: vai para longe de mim, Satanás. Porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E como que os homens pensavam? O que a multidão queria do Messias? Um Messias político que resolvesse todos os problemas deles. E o Messias vindo da parte de Deus era o Messias que iria sofrer, derramar o seu sangue e salvar a humanidade dos seus pecados. E hoje nós devemos pensar mais como Jesus. E nós muitas vezes somos formados
intelectualmente os nossos pensamentos por aquilo que a gente ouve, nem é mais pelo que a gente estuda, porque hoje o povo morre de preguiça de ler um livro, de estudar. Não é? Essa semana, conversando com uma professora, ela me dizendo dos números altíssimos de evasão dos alunos do ensino fundamental e ensino médio. Hoje já não queremos conhecer, já não queremos aprofundar, já não queremos fazer caminho de discipulado. Quanto mais sofrer, passar pela cruz, não. Então é muito mais fácil eu ir para uma igreja e ouvir uma pessoa que vai pregar um Jesus que está de acordo com a minha concepção, que está de acordo com o meu pensamento. Então ouça Jesus falando para você: tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então Jesus hoje quer abrir os nossos pensamentos. Ele está nos dando essa catequese para a gente compreender. Nossa, mas que homilia chata essa daqui com tantos detalhes. Mas se vocês não souberem os detalhes, vocês não irão compreender o conteúdo da fé. Então, pensar mais como Deus e menos como os homens. E Jesus dá o princípio para aqueles que querem fazer o caminho com Ele, na vivência do messianismo que Ele veio instituir. Vamos agora para o versículo 34 e o versículo 35. Aperte o cinto de seguranças, porque agora Jesus vai pegar pesado. Vamos lá? Nestes dois versículos, vamos ler eles bem forte, para que eles caiam no nosso coração. Vamos ler juntos? Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Olha o detalhe. Até o versículo 33, Jesus estava falando com quem? Com Pedro e o grupo dos 12. Já no versículo 34, depois que Jesus deu a chicotada no Pedro, o Evangelho nos diz que Jesus chamou a multidão. Até no entanto, Jesus não estava falando com a multidão. Jesus estava falando apenas com os discípulos, o grupo dos 12. Agora, Jesus chama a multidão, e na multidão ele também chama quem? Os discípulos, não é? Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse. Como os discípulos precisavam entender, a multidão também precisava, porque a multidão ainda não havia o reconhecido como Messias. E Jesus dá agora a premissa do pensamento de Deus. Ele fez um convite para Pedro: você pensa como os homens e não pensa como Deus. Aí você deve perguntar: padre, mas como que Deus pensa? O que Deus pensa? Aí Jesus vem falar o pensamento de Deus. Se alguém me quer seguir, voltamos do início do Evangelho, é caminho. Jesus, caminhando com seus discípulos, passou por Cesareia de Filipe, indo para onde? Para Jerusalém. E Jerusalém ele iria morrer crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então é necessário seguir. E para seguir você precisa deixar. A lógica e a matemática de Deus é diferente da nossa. Porque hoje nós somos um povo muito apegado. Posso dar 2 exemplos? Olhe dentro da sua geladeira e olhe dentro do seu guarda-roupa. Se você quer saber se você é uma pessoa apegada, olhe a sua geladeira toda, do congelador, a gaveta de verduras, o armário também para as mulheres, né, das vasilhas, e o guarda-roupa.
O caminho de Jesus contradiz o caminho dos homens, do pensamento comum, que é do apego, que é do acúmulo, que é da compra. Enquanto eu não comprar aquela roupa de marca, eu não fico feliz. Enquanto eu não tiver aquele celular, eu não estou feliz. Enquanto eu não comprar aquele carro, eu não estou feliz. E hoje o que se mais vê é roupa de marca, celular de alta geração, carros muito evoluídos e um povo totalmente infeliz. Porque nós pensamos como os homens e não pensamos como Deus. Qual o pensamento de Deus? Seguir. E para seguir precisa deixar. Aí Jesus entra com as palavras-chave do seguimento: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. 3 ações que você precisa, a partir do momento que você se dispõe a ouvir a palavra e a fazer o caminho com Jesus. Renunciar não só às coisas, mas Jesus disse o quê? Renunciar a si mesmo. Ai, padre, não fala isso não, porque se fosse só a minha geladeira, as minhas vasilhas de Datapoer e as minhas roupas, eu já resolveria hoje à tarde. Mas Jesus não fala só dessas renúncias materiais, Jesus fala da renúncia mais difícil de se cumprir, que é a renúncia de si mesmo. Porque a roupa você pode dar para os outros, você pode dar para os seus irmãos, você pode pôr no bazar e resolve o problema. A geladeira da mesma forma, as vasilhinhas do armário da mesma forma. Mas agora Jesus fala, renuncie a si mesmo. E aí São Paulo vai dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós achamos que esta renúncia é difícil demais, e é prejuízo para nós. Pelo contrário, a partir do momento que eu faço essa renúncia interior, Cristo habita em mim, e Ele me torna mais humano, Ele ressignifica todos os traumas e dores que eu acumulei no decorrer da minha história, Ele me torna uma pessoa mais mansa, mais humilde, e eu me torno uma pessoa melhor. Então renunciar a si mesmo não é perder, pelo contrário, é ganhar. Porque nós só podemos conhecer quem nós somos em Cristo, porque é Ele que revela quem nós somos. Isso é um conceito de antropologia, não é? Então, é Cristo que me dá a possibilidade, como um espelho, de revelar quem eu sou. E aí nós, como não queremos usar esse espelho que é Jesus, que nos revela a nossa dignidade, a nossa filiação divina, aí o que eu faço? Eu vivo de máscaras. Eu vivo de máscaras. Se eu não tenho o espelho de Cristo, onde eu olho e me reconheço sendo edificado por Ele, o que eu vou fazer? Sem o espelho de Cristo é criar máscara. Então lá na minha casa eu sou assim, máscara número 1. Lá no meu trabalho eu sou assim, máscara número 2. Quando eu vou na igreja, eu sou assim, máscara número 3. Nas escapadas da vida, que ninguém está vendo nada, é a melhor, máscara número 4. E aí depois eu não sei quem eu sou. Se eu sou da família, se eu sou da igreja, se eu sou da noitada, se eu sou do meu trabalho. Então a renúncia de nós mesmos é para que Cristo entre e nos devolva a dignidade de quem nós somos. A matemática de Deus é perder para ganhar. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Deus me livre de cruz. Tem sangue, tem dor, tem sofrimento. Não quero dor, não. Porque hoje a nossa sociedade é do anestésico, é do Lexotan, do Rivotril. É um povo dopado, que tem que viver só dormindo, para não ter contato com a realidade, porque a realidade é dura demais.
Eu tenho feito essa provocação. Calcule o número de farmácias que tem do fundo da igreja até a entrada do Canedo. Conte. E se tem esse tanto de farmácia, é porque tem esse tanto de gente para se entupir de remédio. Porque é um povo que não quer assumir a sua cruz, é um povo que não quer sentir dor, e é um povo que está vivendo anestesiado com uma vida sem sentido. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Passe por Cesareia de Filipe, passe pela incompreensão, suba a Jerusalém, passe pela cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Disse isso a Pedro, disse isso ao grupo dos 12. Se vocês, depois voltarem lá, no versículo 31, ele vai dizer: devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E aí vem a matemática de Deus: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Olha que engraçado isso. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Então, perder é igual ganhar na matemática de Jesus. Perder, se entregar, se doar inteiramente a Ele, para que Ele entre em nós e nos possibilite a graça de conhecer quem eu sou, porque você se torna um anônimo dentro de você mesmo. E aí, quando age pela fúria dos ímpetos e dos sentimentos desordenados, quando você passa um tempo e reflete o que você fez, você diz assim: mas não foi eu? Uai, parece que você não está se conhecendo. Porque não renunciou a si mesmo, não tomou a sua cruz e não seguiu a Jesus. Porque se você quer ganhar a sua vida, entenda que a matemática de Deus é perder por amor. E é muito bonito isso. Estou vendo vários pais e mães aqui. O que o pai e a mãe faz, gente? Trabalha de manhã, de tarde, de noite pelos filhos, dentro de casa arrumando as coisas, deitando tarde, levantando de madrugada. O que é isso? Perder a vida por quem nós amamos, não é? De repente você não vai dormir o tanto que você gostaria de dormir, mas a sua renúncia é por quem você ama. De repente você não vai poder, não é? Ir aonde você queria ir, porque naquele dia o filho está doente e pede de você o cuidado de ficar em casa. E você vai renunciar, ir aonde você queria ir, porque ama, porque doa a sua vida, porque aquela pessoa é importante para você. E foi isso que Jesus fez lá em Jerusalém, quando ele foi, não é? Maltratado, rejeitado, a cusparada no seu rosto. Foi para isso, para dizer que nós somos muito importantes para Ele, e que Ele resolveu entregar a vida toda dele para nós, para que nós tivéssemos vida com dignidade. E nós não valorizamos isso. A gente conhece a palavra, instrui, o padre fala, mas o povo de cabeça dura não se permite ser moldado pelo poder desta palavra. Então, não queira mais perder com o mundo. Se for para perder, perca com Jesus, porque com Jesus perder é ganhar. E às vezes você está perdendo tanta coisa e não vai ter mais nada. E com Jesus, perder é ganhar. Então vamos encerrar essa pregação pedindo a Ele essa graça. Qual é o seu sofrimento? Qual é o Jesus que você criou dentro da sua imaginação? Quais foram as expectativas que você já frustrou com Jesus, porque Ele não te deu o que você queria, o que você pediu? A sua resistência de assumir a sua cruz, de renunciar aos seus apegos. Quais são as suas máscaras de sobrevivência? Você, por não conhecer quem você é, vai como o camaleão, mudando de cor a cada momento.
e de repente você se torna um estranho dentro de você. Então ouça Jesus falar para você hoje. Ouça essa palavra e permita que ela caia no seu coração. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Peça a Jesus essa graça. Fala: Jesus, eu quero entregar a minha vida inteiramente a Ti. Senhor, tira todos os empecilhos do meu coração que tem me impedido de experimentar esta graça da doação total. Senhor, tire todos os comodismos, todos os analgésicos e anestésicos que anestesiam a minha realidade, porque ela é dura demais, porque eu não quero assumir a minha cruz, porque eu não quero assumir a minha dor, porque eu não quero assumir a minha doença, o meu problema. Mas eu sei, Jesus, que quando eu estou contigo, eu me torno forte, porque Tu és a minha força. Eu creio, Jesus, que no final disso tudo, o Senhor me dará a Tua recompensa, a vida eterna, a vida plena, a ressurreição. Mas quantas vezes, Jesus, eu quero a recompensa só do que é do mundo? Quantas vezes, Jesus, eu Te quero só para resolver o meu problema, e não sei mais o gosto da Tua ressurreição. Então que neste momento o Senhor invada os nossos corações, para que a Tua graça nos alcance. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. As coisas que o mundo oferecia me impediram de Te encontrar, de ver que a vida é só em Ti. Mas Tu viestes e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a Te amar. Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de Ti me afastam, pois só em Ti quero viver. Vamos cantar mais uma vez esse refrão: ó Jesus. Oh Jesus, Recebe então a minha vida, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de Ti me afastam, pois só em Ti quero viver. mais uma vez entregando a sua vida a Jesus. Ó Jesus, recebe então, recebe então a minha vida, recebe as Recebe coisas as coisas